E o Brasil é o país que menos dá espaço aos especialistas contrários à tese do aquecimento global como resultado da ação humana. A informação é de um estudo da Universidade de Oxford. O grupo conhecido como céticos das mudanças climáticas acredita que a influência do homem na atmosfera se resume à escala local e não global. Os profissionais ainda garantem que as mudanças no clima são efeitos da variabilidade natural no planeta e que são mitos muitas das informações noticiadas pela imprensa mundial. Olha, quando eu li essa reportagem na BBC, apareceu o nome de um professor brasileiro. Falei, caramba, é um professor de climatologia, portanto um homem da Universidade de São Paulo, que tem credibilidade, obviamente, mas ele dizia na reportagem o seguinte: ninguém da mídia brasileira me dá espaço para falar. O professor Ricardo Augusto Felício está aqui para falar. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Então, está aqui a sua chance, como você disse que ninguém está a chance, vamos ter que dar uma chance para ouvir o outro lado. Que bom, né? Que bom. Boa noite, professor. Boa noite. Na verdade, na mídia internacional, você tem um espaço maior para os cientistas que contestam a hipótese do aquecimento global, mas no Brasil a gente não tem esse mesmo espaço. E também nas revistas científicas, os trabalhos normalmente são bloqueados, os trabalhos que vão ser submetidos a... Bloqueados, quer dizer, são censurados? Eles são Como censurados, se fosse uma sabotagem, professor? Completamente. A ciência tem propósito, tem donos. No Brasil isso é muito claro. A nossa equipe chamada Fake Climate, né, são os diversos pesquisadores brasileiros. Também temos contatos com outros pesquisadores internacionais. Há uma troca de informações bem abundante. E a gente vê isso acontecendo tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Então, tem uma agenda por trás disso para bloquear mesmo o outro lado da coisa. Mas então o que acontece? Tem uma conspiração de cientistas, haja vista que a ONU endossa a tese do aquecimento global? Pois e a gente observou já há um tempo atrás o tal do Climate Gate, né, onde foram expostos os e-mails que mostram como se manipula a informação científica com propósito. Agora vai estourar o novo Climate Gate 2, onde também são expostos alguns outros e-mails mostrando também outros modos de manipular dados, Quem é que ganha com essa manipulação que o senhor está dizendo? Bom, existem grandes grupos econômicos que querem forçar uma nova economia no mundo. Então, que é uma quebra de paradigma de falar assim, bom, quem que deve usar o petróleo ou quem não deve? E criar um mercado da fumaça através disso. E você consegue, dessa maneira, bloquear o desenvolvimento dos países que estão emergentes. Então, não é à toa que a censura ao clima, né, aos cientistas climáticos, vem muito do Brasil e na Índia também. E a China, né, não tem como, ali tem todo um regime diferenciado. Há ou não comprovação científica do aquecimento global? Exatamente. A hipótese do aquecimento global, ela não passa no crivo científico, ou seja, ela não consegue apresentar a evidência científica de que é o homem que causa o aquecimento global ou a mudança climática. Mas pode, então, estar havendo um aquecimento global sem a participação humana? Pode, mas um fenômeno geológico do planeta, é isso? Exatamente, um fenômeno natural, mas ainda assim os dados mostram que isso já estacionou desde 98 e, na verdade, são ciclos naturais. Mas nós temos divulgado aqui dados dizendo que aumentou em 1 grau a temperatura recentemente. Não, isso não é verdade. Tanto é que o próprio programa do BEST, que seria um estudo assim, mais fabuloso possível, feito com os dados, o Richard Miller correu dizer na frente, o diretor do Instituto, falando assim, olha, a gente provou que realmente o aquecimento global existe, ele era um cético, e a subdiretora falou assim, não, isso aqui é uma fraude, você não pode falar isso, eles vão ter que republicar as informações, mostrando que realmente o clima é normal, a temperatura... E as revistas científicas todas que comprovam, que apoiam essa tese? Elas vão perder, vão jogar sua credibilidade no lixo? Não, nenhum. Não tem nada a ver. O CO2 não controla o clima da Terra. A gente está cansado de falar isso e tenta brigar muito para mostrar, olha, quem controla o clima da Terra é a energia solar, são os oceanos, os vulcões. Professor, o CO2 não então tem essas mudanças todas que a gente vê aí, noticia o tempo todo, alteração brusca de temperatura, o verão que demora a chegar, o inverno que também atrasa. O que causa tudo isso, então? Isso faz parte da variabilidade climática. A gente tem que entender que nós temos os jogadores do clima, os players, e, como uma partida de futebol, nunca você pode ter os mesmos jogadores, mas nunca vão ser os mesmos. Então, todo ano o clima tem um comportamento diferenciado. Então, não é porque esse verão está demorando para chegar que o próximo vai ser igual.
Então a gente tem que ter esse entendimento. Na verdade, na própria ciência climatológica, na climatologia geográfica, isso já é levado em conta, tanto é que a gente chama de variabilidade climática natural. Então esse atraso do verão, por exemplo, que a gente está vivendo agora, dezembro, já com esse frio, era esperado? Não, ele não é esperado. É então, na verdade, é muito difícil você fazer prognósticos. Isso é uma pergunta muito boa, porque, vamos fazer prognósticos de tempo. Bom, o prognóstico de tempo já é uma coisa assim que ele é extremamente restrito. Ele consegue atuar aí em 5, 6 dias e olhe lá, né? Aqui no Brasil a gente erra bastante, porque o nosso clima tropical ele é mais variável ainda. Como é que a gente pode fazer, então, prognósticos para o clima daqui 100 anos? Isso é uma verdadeira terra da fantasia. Então, eu quero que a gente, explicar isso bem para as pessoas. Quando a gente joga essas coisas dentro dos computadores, os modelos climáticos que a gente fala, a gente só está desenhando cenários. É um jogo. Não existe aquilo de fato. Tanto é que aquilo ali é baseado em emissão de gases humanos, ou seja, está atrelado à economia. E a economia não controla o clima também. Professor, bom, eu acho que está aqui, então, garantido o seu espaço para você desmentir que há um aquecimento global. Obrigado. Respeitamos, obviamente, a sua opinião, como de todo mundo aqui, né? Eu acho que o jornalismo é feito exatamente dessas contradições, né? Isso precisa divulgar. A ciência também, né? E talvez a ciência também, às vezes, precisa olhar até vamos dizer, o noticiário internacional, como foi o caso aqui da BBC, para poder desenvolver isso. Vamos aguardar, então, para ver o que a ciência tem a dizer a respeito disso. Espero que a gente consiga. E espero que isso aqui seja o primeiro passo para abrir um espaço maior para você debater na mídia brasileira. Que ótimo, que ótimo. Tá bom? Bom, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, professor. Boa noite.